Otra vez queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga este día de hoy. Estamos muy agradecidos porque el Señor nos ha dado otro día de vida. Queremos também agradecer o privilégio que o cielo nos dá de estudar su santa palavra, o mapa para a igreja de Deus en la tierra, a brújula. Queridos hermanos, que privilégio estudar a palavra de Deus. Este seminário estamos estudando este pequeno livro, Eventos de los Últimos Dias. E se você não tem este livro, já he mencionado que você pode baixá-lo por internet e tê-lo em um celular, em uma computador ou na tableta, desta maneira acompanhar-nos. Já vamos agora, meus irmãos, com 8 temas gravados, são 20 temas, são 20 capítulos. Hoje vamos estudar o capítulo 9 sobre as leis dominicais. E este é um tema que apenas damos uma pequena introdução, porque em toda a Bíblia podemos estudar este tema de la rebelión al tiempo del fin. Pero vamos con reverencia, mis hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, orar al Señor. Vamos postrarnos con reverencia. Padre amado, muchas gracias por la vida. Muchas gracias, Señor, por tus ángeles, que cada día están con nosotros para protegernos en la carretera, delante de las enfermedades, la violencia, de tanta coisa mala que há em el mundo, pero tu nos guardas, porque os ángeles acampam-se a nosso derredor e nos livram. Graças por tu Espírito, graças por tu palavra. Agora vamos estudar outra vez este livro sagrado. Dá-nos sabedoria, llena-nos, Senhor, de reverência, para que podamos aprender a amar-te e obedecer-te, Senhor. Guarda-nos del mal e bendice esta hora de estudio de tu palavra. Te lo pedimos por Jesus, tu Hijo amado, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Quero entender, hermanos, de que este tema de hoje não é um tema fácil. A grande maioria esmagadora das igrejas nunca jamás vai predicar este tema, que é o tema a respeito de las leyes dominicales. Eu fui católico romano e como católico sempre, desde que venimos ao mundo, entendemos que o dia de Deus, o dia de guardia de la igreja para guardar para Deus é o domingo. E se nos decía Domini, dia del Senhor. Então, de aí que crescemos e também los hermanos evangélicos, pentecostales, todos los protestantes, creen que el día domingo es el día que Jesús resucitó y por tanto en honra a la resurrección de Jesús guardamos el domingo. Así que católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales, ortodoxos, todos estamos ahí de manos porque creemos que el día del Señor es el domingo. Não estamos dizendo de que as igrejas, de maneira proposital, estão em rebelião. Há muitos que são sinceros. Eu guardei o domingo por 20 anos, crendo que era o dia correto. Pero, mis hermanos, um dia me caiu a la mano a palavra de Deus. E se você lê com oração a palavra de Deus, sem nenhum pensamento de um pastor, de uma congregação, de uma denominação, solamente com Deus e sua palavra. E se você é honesto, se você é sincero, já a primeira hoja da Bíblia, você vai ter problemas. Por causa de que agora você vai ter que começar a fazer cambios. E isto passou comigo. Uma vez que você vai à Bíblia e encontra que o Senhor criou este planeta em 6 dias e descansou ao 7º dia, e agora o dia de descanso foi dado como um dia santo, bendecido e guardado por el mesmo Criador, agora, então, já começamos a questionar nossas creencias. Pero toda a Bíblia está iluminada como inspirada palavra de Jeová. E a palavra de Deus não se contradiz, que Deus em uma esquina habla uma coisa, na outra esquina habla outra coisa, em um minuto habla de uma maneira, outro minuto de outra maneira. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é a verdade. Por isso, eu te digo, meu irmão, se você é pastor, anciano, presbítero, ¿no? Se você é um líder,
não importa qual a denominação, qual a religião, 33% da população da terra somos cristianos, cada qual de diferentes pensamentos. Um é católico, outro é protestante, outro é bautista e pentecostal, pero todos dizem assim: temos a verdade, somos a igreja verdadeira. Pero quando vamos a la palavra, agora sim, você pode dizer: estou em la verdade, em la igreja verdadeira, se você anda em harmonia com a palavra de Deus. Pero de toda a Bíblia, encontramos dois momentos precisos com respeito a si é o dia de miércoles, o dia de viernes, o sábado, o domingo. Qual é o dia de Deus? La definição mais clara que encontramos em la Bíblia são os 10 mandamentos. E eu era católico romano, e quando leí os 10 mandamentos, eu encontrei, sem sombra de dúvida, de que eu estava em erro e, portanto, devia cambiar. Queridos hermanos, podemos dar 1000 explicações, pero el mandamento empieza diciendo: acuérdate. Em inglês se diz remember. Em português diz lembra-te. Diz não olvida. Acuérdate del dia, não disse domingo, nem viernes, nem miércoles. Diz acuérdate del dia sábado, porque é o dia que Deus apartou para su adoração. Você vai dizer: e por quê, pastor? Eu não sei. Solamente sei que Deus agarra para ele o número 7, o número 6 é del hombre, o número 8 é del hombre, porque el 7 é de Deus. Então, mis hermanos, hablar de las leyes dominicales é algo que há muito problema, porque é uma profecia. Profecia quer dizer algo que está ao futuro. Aunque em 1888 já houve um intento de um decreto dominical em Califórnia, pero quando foi levado à corte, ao Supremo Tribunal, isto caiu, não passou. Então, meus irmãos, pero foi um intento de estabelecer-se um decreto dominical. Agora, qual é a razão de um decreto dominical? Eu não posso falar isto em 20 minutos, pero que desde o início, Satanás quer entronizar-se em este planeta. Ele, diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, ele quer sentar-se em el trono del norte, significa em el lugar de Deus. Por isso que em Daniel aparece um cuerno pequeno, tratando de cambiar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Então, mis hermanos, Jesus vai ao ponto quando habla assim, em Mateus capítulo 24, se você me acompanha, ao versículo 15, e disse assim, hermanos: portanto, quando veáis em el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Então, hay que ter entendimento para buscar saber lo que es la abominación desoladora. Eu sei que os hermanos protestantes e outros aplicam a Etíoco Epifânio esta profanação, quando colocou allá um cerdo delante del templo de Jeová para profaná-lo, pero esto não tem sentido aplicar isto desta maneira, porque este poder é um poder mundial. Número 2 é um poder escatológico, quer dizer, para o tempo del fim. E número 3, mis hermanos, isto está claramente definido em Apocalipse. Se você abre comigo, al capítulo 13 de Apocalipse menciona los seguintes versículos. Vamos ao versículo 12, diz assim, hablando de uma segunda bestia, e ejerce toda a autoridade da primeira bestia em presença de ella, e hace. Quando a Bíblia diz e hace, quer dizer que ella cria algo, está criando algo. Esta bestia, este poder político, que é um poder civil, está criando ou tendo uma autoridade, vai implantar algo. Diz, e hace que a terra e os moradores de ella adorem a la primeira bestia, cuja herida mortal foi sanada. Agora, o apóstolo Juan tem luz. Ao capítulo 13, e nos dá mais luz a respeito disso, e diz assim, e se lhe permitiu infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia
para que a imagem hablasse e hiciese matar a todo el que não la adorase. E de que maneira lo hace? Versículo 16. E hacía, mira, hacer aqui estabelecer um decreto, é impor a la fuerza, é imponer a la fuerza lo que quiere lograr. E disse, e hacía que a todos, pequeños e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, se lhe pusiese uma marca em la mano derecha e em la frente, e que ninguno pudiese comprar nem vender, sino el que tuviese la marca, ou el nombre de la bestia, ou el número de su nombre. Eu estaria aqui de horas e horas para poder estudar isto com você. Por isso, lhe invito a adquirir este livro, Eventos de los Últimos Dias. Queridos hermanos, aqui em este librito, este capítulo 9, Las Leyes Dominicales. Aí você está mirando a la pantalla, então, las 4 etapas de la lei dominical. E de aí vamos agora estudar isto com riqueza de detalhes. Estamos mirando agora o planeta Terra. Pouco a pouco se estão colocando um novo ordem mundial, um ecumenismo, onde os 3 poderes, como dice Apocalipse 16, el poder del dragón, el espiritismo, la bestia y el falso profeta, el catolicismo romano e todo o protestantismo apóstata estão tratando de levar, mis hermanos, uma agenda para dominar o mundo e de esta maneira implantar esta constituição de que o domingo é a bandeira de la unidade. Assim que nós agora vamos perguntar e que vai passar com ele que não acepte isto. Porque se você lê a Bíblia e quer obedecer a Deus, assim como os judíos ao Antigo Testamento, você vai estar em problemas. Agora escutem isto, Roma imperial, os Césares, os imperadores, eles mataram muitos cristianos. Sí, ao tempo de Nerón, mataram muitos cristianos. Pero o papado matou mais de 150 milhões de pessoas que queriam ler a Bíblia e serem fieles a Deus através da palavra, rechazando a tradição católica romana. Alguém vai dizer, não, pastor, a Igreja Católica Romana nunca matou a nadie. Bueno, em certo sentido, sim, porque a Igreja não está matando a gente, pero tinha o poder civil e os exércitos de los poderes de Europa em la Idade Média. A ordem do catolicismo matava a gente, em outras maneiras, dá o mesmo. Então, agora vai passar o mesmo, disse a palavra de Deus. Agora, quero dizer algo, meus irmãos, de que esta lei dominical não vem de maneira aberta, declarada, dizendo, vamos poner o domingo como o dia de guardia a la fuerza e matar a los que não obedecem. Esta lei vem em silêncio, por isso lhe invito a estudar este librito, página 128, dice assim, el título, Los defensores de la ley dominical no advierten lo que estão haciendo. Dice, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta, están trabajando a ciegas. Quiere decir que están dando el poder a una autoridad que vai fazer algo que al futuro não les va a agradar. Mais abaixo dice a la página 129, são muitos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que se seguirán en esta acción. Entonces, mis hermanos, lo que estamos mirando es que el día del calentamiento global, el día de la familia, todo está bien. La propuesta parece bien bonita, ¿no? Dar un descanso a la tierra, no emitir gases que são tóxicos e dedicar mais tempo à família. Todo isso está maravilhoso. Quem não quer isto para nós outros? Limpiar o planeta, dedicar mais tempo à família. Pero por debaixo, por detrás, escondido, está algo, mis hermanos, que desagrada a Jeová. ¿Por quê? Porque os seres humanos
estão fazendo loucura, abusando de niños, a la violencia, e fazendo muitas coisas, casando homem com homem, mulher com mulher. Deus está callado, Deus todavía como que acepta, entre comillas, todavía resiste seus juízos, pero quando impone a bandeira del domingo, rebasa a gota, agora Deus se vai levantar, porque agora tocaram em algo sagrado. Ustedes miram para trás, os que conhecem de la Bíblia, e veem que os judíos apostataram, os judíos adoraram ídolos, os judíos, mis hermanos, hicieron muitas coisas e desagradou a Deus, pero nunca um judío ao Antigo Testamento tocou em la lei de Deus. Agora, este poder que se levanta aqui em Apocalipse, lo hace, e agora Deus se levanta. Por isso agora vamos encontrar que Apocalipse vai virar um campo de batalha. Por isso muitos não querem estudar o livro de Apocalipse, porque parece agora uma película de terror, porque de um lado está a bestia, impone sua marca, viene a segunda bestia, força o decreto, pero de outro lado está Deus, como vamos ver ao futuro, dizendo, se alguno adora a bestia e hace lo que manda, agora vai ter que ver-se comigo. Então, hermanos, todos os habitantes de la tierra, los ricos, los pobres, aqui diz a Bíblia, todos os livres escravos, tendremos que posicionar-nos agora. Pero agora lhe hago uma pergunta: como vou posicionar-me deste lado ou do outro lado se não sei a que lado devo estar? Então é importante ler a Bíblia, é importante estudar. Queridos hermanos, por isso, a palavra de Deus menciona no capítulo 1 de Apocalipse, ao versículo 1, diz: revelação de Jesucristo. Cristo é o centro de las profecias. Satanás quer tomar o lugar de Jesus. Por isso a Bíblia lo chama de anticristo. E por isso agora o Senhor Jesus tem que guiar-nos. Por isso a Bíblia diz assim, a respeito de los 144,000, que serão os predicadores del tiempo del fin, os obreros que concluem a obra de Deus. Apocalipse 14, los que siguen al Cordero. Porque quem não sigue o Cordero, sigue o dragão, sigue a bestia, sigue o falso profeta. Por isso há que seguir agora o Cordero. E quem é o Cordero? ¿Aonde está o Cordero? E para onde nos leva o Cordero? Oh, mis hermanos, que hermoso estudar a Bíblia. A palavra de Deus é vida. Se você sigue a Jesus, já leemos muitas vezes, você não tem que temer o dragão, as ameaças, a persecução, a hogueira, a enfermidade, nada, porque o Cordero te vai libertar, te vai guiar. O Cordero, mi querido hermano, ele é Ele que nos dá a vida eterna. Diz assim, Apocalipse 5:12, el Cordero que foi imolado é digno de tomar el poder, riquezas e sabedoria, e fortaleza, e honra, e glória, e alabanza. Por isso, el decreto dominical é a última tentativa de Satanás de posesionar-se del planeta Tierra, colocando sua bandeira, porque a bandeira del Cordero é el sábado, el sello, é el símbolo del Criador, porque, mis hermanos, Ele lo deixou marcado desta maneira. Rebelar-se contra o Cordero é estar em problema, porque a Bíblia diz em Apocalipse 6:17, chegou o grande dia de la ira del Cordero, e quem poderá estar parado? ¿Por quê? Porque seguir um poder falso, seguir uma enseñanza falsa, uma igreja falsa, um Cristo falso. Por isso, mis hermanos, agora temos que entender as profecias. Vamos ver a la pantalla, mi hermano, aqui tenho a profecia de los 2300 tardes e manhãs. Apocalipse, Daniel capítulo 8, versículo 14, diz: hasta 2300 tardes e manhãs, e el santuário será purificado. Para entender a importância del sábado, temos que estudar a profecia, temos que estudar a história. E ao ano 1844 começou um tempo em que Deus vai restaurar todas as verdades perdidas a través de los siglos a respeito del reino de los cielos. ¿Dónde estão os muertos? ¿Cuál es el día de guardia? ¿Cuál es el pueblo verdadero de Dios? Todo eso está en la palabra de Dios. Por eso ahora tenemos que empezar a estudiar a respeito del tiempo del fin. Ahí tengo una gráfica, la pantalla, donde que nos muestra que al iniciar el decreto dominical,
arrancan las últimas profecias, arranca la escatología final de la Biblia, y con ese decreto dominical, ahora va a empezar un tiempo de angustia prévio, o pequeño tiempo de angustia. Este tiempo de angustia vai crescer, como miramos al tema passado de las ciudades que serão varridas, donde vão empezar a cair los juicios del cielo, o juicios de Deus. Pero aún hay gracia, aún hay misericordia, porque Deus, através desses juízos, estaremos mirando agora de aqui adelante, Deus está procurando despertar os habitantes de la tierra para que não caigam em la trampa, podemos dizer, del enemigo de guardar um dia falso e rechazar el verdadeiro Deus. Por isso, então, o Senhor vai permitir terremotos, desastres naturais, não? Enfermidades como a pandemia que passou em 2020, foi um ensaio, isto vai vir pior, também, meus irmãos, guerras, também hambruna, todo isso à ordem del dia, hasta que por fim, então, Deus cierra a porta de la gracia. Por isso, meus irmãos, agora há uma guerra que diz que ninguno vai poder ninguno vai poder comprar ou vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dos poderes se levantan: el poder del enemigo, el poder de Satanás, el poder de la apostasía, el poder de la rebelión, e vai ser um decreto forçado, não é uma opção que você vai à igreja se quer, se você guarda um dia se quer, ou se tem tempo, é obrigatório. Disse, e hace quer dizer, põe decreto, el decreto dominical. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que agora entender de que o Senhor nos quer proteger para que podamos fazer sua obra. Eu já tenho pouco tempo, pero aqui tenho em la pantalla um texto do livro Eventos del Tiempo Final. Este livro não é muito conhecido. Diz assim, hermanos, página 221. Há muitos que estão muito cômodos, como se estivessem dormidos. Dizem assim: se a profecia predijo que a observância do dia domingo seria obrigatória, certamente se promulgará esta lei, e havendo chegado a esta conclusão, se sentam tranquilamente a esperar o evento, e se tranquilizam com a ideia de que Deus protegerá a seu povo em aquele dia. Pero Deus não nos salvará se não hacemos nenhum esforço para hacer a obra que Ele nos ha encomendado. Agora, você me está acompanhando? Devemos ser sentinelas fieles para que Satanás não obtenha ventajas que é nosso dever prevenir. Então, meus irmãos, temos uma obra que fazer. Há que dar prisa antes que o inimigo cierre a porta, antes que venga este decreto. Muitos dizem, não vai haver nenhum decreto. Mira, o papado já não é o mesmo poder perseguidor de la idade mediana. Mira, o papado é agora um poder cambiado. Mira, este papa que morreu el 21 de este mês de abril, era boa gente, ele era jesuíta e nunca perseguiu a nadie, hasta ao revés, abriu as portas da igreja para a gente moral que casa com um do mesmo sexo. Quer dizer, ele ha cambiado. Não, meus irmãos, a aparência de boa gente não é o que está por detrás. Portanto, temos, meus irmãos, que poner atenção. Mira, la página 225, quando se imponga a lei dominical, o maior peligro será tomar medidas que não estén sancionadas por el cielo, aun quando hayan sido sancionadas por la Associação General, porque o Senhor nos dá luz e conhecimento justo quando mais lo necessitamos. Quer dizer que agora o Espírito Santo nos tem que guiar, não mais a igreja, não mais um homem, não mais uma junta directiva de homens. O Espírito Santo tem que nos guiar. Em la atualidade, agora é importante isto. Agora, em la atualidade, a observância del domingo não é a prueba. Isso para o mundo, não é a prueba para o mundo. Vendrá o tempo
Quando os homens não só proibirão trabalhar em domingo, sino que tratarão de obrigar a trabalhar em sábado e apoiar a observância do domingo, ou perder sua liberdade e sua vida. Pero em esse tempo todavia não ha chegado, pois a verdade deve ser apresentada mais plenamente a la gente como testemunho. Eu quero crer, de coração hablo agora a todos mis hermanos protestantes ou católicos, evangélicos. Eu entendo quando vocês se enojam por estarmos predicando isto, porque também eu, pues, de la mesma maneira, não me gostaria estar em el outro lado. Pero vai chegar a hora, quando esta profecia se cumpla, agora, toda esta gente que se enojou, que escuchou isto de lado del oído e saiu ao outro, não hizo caso, agora vai despertar-se. Agora o Espírito Santo le vai convencer de la verdade, de la justiça e del pecado e vai dizer, mira, você escuchou, não hizo caso, pero agora ponga la atenção. Assim como Nicodemo, muitos vendrão a la última hora, muitos vão abraçar, muitos vão ver agora evidência em esta linha profética, porque o domingo, mis hermanos, é um dia falso de guardia. Jesus nunca nos deu um mandamento em toda a palavra de Deus. Há 8 versículos ao Novo Testamento, hablando del primeiro dia da semana, pero nunca como um mandamento o dia de guardia. Eu não tenho um carro novo, não é um carro muito viejo que nem sirve, pero eu le doy a chave de mi carro a qualquer persona que traga uma Bíblia real, verdadeira, não uma Bíblia falsa, uma Bíblia verdadeira, e que me muestre um versículo, por lo menos um versículo, donde se diga que tenho que guardar el domingo, el primeiro dia da semana. Le doy mi carro. Não há um versículo. He hablado isso por 45 anos e sigo com mi carro todavía. 45 anos eu le digo lo mismo. Não há um versículo na Bíblia, pero há, quem sabe, dezenas ou miles de versículos na Bíblia que hablam diretamente del sábado, hacen referência ao sábado como um mandamento de la palavra de Deus. Agora miren esta foto. Al año 2013, este Papa Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, assim que usou este apodo, agora foi o descanso, este lunes 21 de abril. Agora vão escolher outro Papa. Será que é o último Papa? Agora miren a foto de la derecha, o presidente de Estados Unidos e o presidente del Vaticano, que também é considerado como um país, não somente líder da igreja, estão unindo-se. Apocalipse 13 habla de 2 poderes que vão unir-se e um vai apoiar o outro, o poder civil e o poder religioso. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos em la antesala de los últimos acontecimentos. Estamos para ver, mis hermanos, de que em este tempo o decreto dominical empieza como um iceberg a aparecer na punta. Nós agora devemos entender de que há 4 etapas para o decreto dominical. Já meu tempo terminou, pero a la pantalla você pode ver, pode fazer uma foto e buscar os livros, os que tenham os livros, aí podem estudar as 4 etapas do decreto dominical. Pero eu quisiera terminar com um versículo poderoso de la Bíblia, capítulo 12, versículo 11, diz assim, hermanos, que não há que temer. Eu tenho a pantalla, pero quero ler em la Bíblia. Diz 12, 11, e eles lhe han vencido por meio de la sangre del Cordeiro e de la palavra del testemunho, e menospreciaram suas vidas hasta la muerte. Quer dizer que não há nada que nos pueda mover de la fidelidade se nós clamamos ao cielo por la sangre del Cordeiro e por la palavra del testemunho. Se alguém me prueba que estou mal, que estou equivocado, por la Bíblia, eu estou disposto a cambiar. Pero por hora, hermanos, durante 45 anos, nadie me mostrou um mandamento que diga, acuérdate del dia domingo para santificarlo, porque não existe este versículo. Querido hermano, Deus te está chamando para obedecer-lhe. Deus te está chamando para seguir o Cordeiro. E o Cordeiro nos leva ao sacrifício, ao sofrimento. Deus nos quer levar à abnegação. E Deus está chamando esse povo agora para guardar sua lei, como Ele nos deu. Mi hermano, mi hermana, Deus tem um povo na terra.
Dice que este pueblo, Apocalipse 14, 12, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o la fe en Jesús. Vamos a orar al Señor para ser parte del pueblo de Dios en la tierra. Oremos. Amado Padre, oh Senhor, quanta luz em Tu palavra. Oh Senhor, ajuda-nos. Todo o planeta Tierra estamos enganados. Dice que o dragão engana toda a terra. Oh Senhor, perdona-nos. Seguimos um poder caído. Seguimos tinieblas, seguimos tradições. Ajuda-nos a obedecer Tu palavra, Senhor, aunque tengamos que deponer com nossa vida para testemunhar que assim como Tu has se entregado por nós outros, agora nos entregamos a Ti. Bendice Tu pueblo, Tu obra. Bendice, Senhor, Tu palavra, que pueda ser uma grande cosecha de almas, todas as igrejas, a gente sincera, Senhor. Bendice-nos em el nome poderoso de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém.